Show. Próximo passo, então, pessoal, é calcular, né, o tempo de concentração. Então, nós estamos utilizando a mesma equação que nós utilizamos no minicurso de drenagem urbana, a equação de Kirchhoff, que leva em consideração o L, que é o comprimento do Thalweg, só que em quilômetros, ok? E o ΔH, que é o desnível do Thalweg em metros. Então, quando eu aplico essa equação, eu tenho um tempo de concentração de aproximadamente 70 minutos, tá? Próximo passo, tempo de retorno. Bom, tempo de retorno agora, pessoal, nós estamos adotando um tempo de retorno de 100 anos, tá? Então tem uma colinha aqui, ó, que é justamente do DAE, né? Uma referência aqui da instrução técnica do DAE. Então, se eu pego aqui, por exemplo, zona rural, né? Que está em desenvolvimento, né? Ou expansão urbana, já seleciona aqui 100 anos, tá? Se eu coloco aqui zona rural de pouca importância, sem desenvolvimento, é 25 anos, tá? Então, vou adotar aqui 100 anos como tempo de retorno pela instrução técnica do próprio DAE, beleza? Próximo passo, pessoal. Isso aqui é a cidade de São Carlos, né? Então, eu estou pegando os parâmetros aqui no plúvio da cidade de São Carlos, aplicando no meu shape aqui da minha equação da intensidade de chuva, onde eu tenho K, A, B, C, que são os parâmetros do plúvio, e o TR é o tempo de recorrência, que é 100 anos, e o Tzinho é o tempo de duração, que é 69 minutos, certo? Então, aplicando aqui esses parâmetros nessa equação, eu tenho uma intensidade de chuva de 113,92 milímetros por hora, beleza? Então tá. Então olha só, pessoal. A minha área de contribuição é de 8 quilômetros quadrados. Lembra que a gente viu no mini curso de drenagem urbana que áreas até de 2 quilômetros quadrados você pode utilizar o método racional, ok? Agora, áreas acima de 2 quilômetros quadrados, aí já o método racional ele vai superestimar a vazão. Então olha só, aqui eu estou com uma área acima de 2 quilômetros quadrados, porque é um estudo de macro drenagem. Então, se eu aplicar o método racional aqui, a chance é que ele vai superestimar demais a minha vazão. Tá? E aí vai descolar da realidade, vou ter uma vazão que é muito fora da realidade. Então, preciso adotar outro método, né? Chuva-vazão, ok? E aí, pessoal, existem vários métodos chuva-vazão, tá? Então, tem racional modificado, tem Paivu, Coqueio Errado, SCS, Snyder, por aí vai. Inclusive, dentro aqui do treinamento de hidrologia, que está dentro da nossa plataforma, tem um módulo aqui, ó. Acho que é o módulo 3. Ó, então tem o método racional modificado, tem o Ipaivu, tem o Coqueio Errada, tem o isograma unitário triangular, isograma curvilíneo, isograma de projeto, por aí vai. Então tem um monte de método, tá vendo? E aí o que nós vamos adotar aqui é o método Ipaivu, tá? Método Ipaivu. Então, esse método Ipaivu, aqui em São Paulo, ele é recomendado até a área de 200 km quadrados. Ele é um método bem simplificado, tá? Então, perto de um SCS, por exemplo, ele não leva em consideração alguns parâmetros, né? Como umidade antecedente do solo, distribuição temporal da chuva, né? Ao mesmo tempo, ele leva em consideração alguns parâmetros, como coeficiente de forma da bacia, que o racional não leva, né? Distribuição espacial da chuva, que o racional também não leva. Então, ele está entre os dois, né? Ele está entre o racional e o SCS. Ele é mais completo que o racional e bem menos completo que o SCS. Ok? Então, é esse método que nós vamos adotar aqui na aula de hoje. E o passo a passo desse método nós colocamos aqui, sendo que o primeiro passo aqui é o seguinte, ó, é um fator de forma, tá? Que relaciona a forma da bacia, né, com um círculo que tem a mesma área. Tá? Isso daqui nos ajuda a enxergar na sequência qual que é o formato dessa bacia. Se essa bacia é mais alongada, ela é mais achatada. Tá? Então, obviamente, que dependendo do formato da bacia, o nosso risco hidráulico ali pode aumentar ou diminuir. E esse é um efeito que o método racional não levava em consideração. A gente só entrava com o coeficiente A de área, e se a área é alongada, se a área é achatada, ninguém sabe. Tá? Então, aqui esse fator de forma, ele é calculado da seguinte forma. L, que é o comprimento do Thalweg, dividido por 2 vezes A, que é a área, dividido por π elevado a meio. E eu tenho esse fator de forma aqui de 1,59, ok? Beleza. Com esse fator de forma, aí eu vou calcular o coeficiente da bacia. Tá? Então, olha só. Esses dois fatores aqui, eles levam em consideração realmente a forma da nossa bacia. Tá? Então, se ela é mais achatada, o meu Thalweg tende a ser menor. Se ela é mais alongada, o meu Thalweg tende a ser maior. Tá? Isso muda a dinâmica de escoamento na bacia. Então, por exemplo, o meu coeficiente de forma, que é representado pelo C1, ele vai ser igual a 4 dividido por 2 mais fator de forma. Então, já tenho o fator de forma, tá tudo certo. Só aplicar a equação, tenho o meu C1 aqui. Beleza? Próximo passo, pessoal. Coeficiente volumétrico de escoamento, tá? Que seria similar ao nosso runoff, que nós vimos lá no mini curso de drenagem urbana. Então, como nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma média ponderada, porque olha só, a nossa bacia aqui, ela é composta por áreas distintas. Ó. Eu tenho área urbanizada, eu tenho área verde, eu tenho área menos urbanizada, tá vendo? Então, aqui nós selecionamos essas áreas para que a gente pudesse fazer uma média ponderada. Como que nós vamos fazer isso? Olha só, primeira coisa, estou definindo que tem uma área muito densa de urbanização, né, que é essa área cinza mais escura aqui que nós temos na tela. Né? Estou definindo que tem uma área verde, que é justamente essa área verde que está representada aqui,
e uma área urbanizada menos densa. Tá vendo que as edificações são mais espaçadas, é menos denso do que esse cenário aqui? Então, nós fizemos essa subdivisão dessas 3 áreas aqui para estudar esses coeficientes de runoff. E aí, como nós vamos fazer? Primeira coisa, eu tenho o coeficiente de runoff para cada área, pegando aqui a referência de São Paulo, né? Então, edificação densa 0,7, não muito densa 0,6, matas 0,2, tá? E agora eu vou determinar a área de cada uso e ocupação de solo que eu tenho na minha bacia. Por exemplo, ó, vamos pegar a primeira aqui, que é a área densa. A área densa, que é essa mancha cinza, vou pegar a área aqui de 46, deixa eu copiar ela aqui, ó. Vou colar aqui, tá em metros quadrados, beleza? Área não muito densa, que é essa área aqui de baixo, ó, né? Edificações mais espaçadas e tal. Então, vou pegar essa área aqui também e vou colar aqui, ó. Opa, cadê a planilha? Aqui. Matas e parques, né? Então, vou pegar a área verde, pegar a área dela. Cadê a área dela aqui agora? Pera aí, deixa eu ver se consigo pegar por aqui. Então, selecionando essa área verde, né, para pegar justamente essa área de contribuição e colocar na minha planilha. Aqui não. Então, estou selecionando ela aqui. Color. Então, aqui na área verde, pessoal, vou fazer o seguinte, né? Vou pegar aqui a minha área total, né, que eu já tenho lá em cima, e vou fazer menos essa área aqui, menos essa área aqui, tá? Eu tenho minha área verde e eu tenho o meu coeficiente aqui com a média ponderada de 0,52, ok? Então, olha só, agora nós vamos calcular o coeficiente da bacia, porque na equação aqui do Itaipu, ele leva em consideração o C, mas esse C não é o coeficiente de runoff, né? Ele é esse coeficiente da bacia. E esse coeficiente da bacia leva em consideração esse coeficiente de runoff, sim, leva em consideração aqui o coeficiente da própria bacia, do formato aqui da bacia, e o fator de forma. Então, perceba que ele faz uma relação não só do runoff, né, mas ele leva em consideração a forma da bacia. E esse C final, ele entra na equação. Então, às vezes o pessoal confunde, né, como runoff, mas não é. Né? Ele é uma composição que nós temos aqui, ó. Então, aqui entra o fator de forma, o coeficiente volumétrico, o coeficiente da bacia, e eu calculo esse valorzinho aqui, ok? Beleza. Próximo passo, pessoal, é o seguinte, fazer uma distribuição espacial da chuva, tá? Imagine que quando eu tenho uma bacia pequenininha, o que está chovendo em toda a bacia acaba sendo mais uniforme, porque a bacia é pequenininha, então não tem tantas mudanças. Imagine só, você tem o quintal da sua casa, está chovendo no quintal, numa ponta do quintal, na outra ponta do quintal, pô, a chance é que tenha a mesma chuva, né, basicamente. Conforme eu vou aumentando o tamanho do quintal, vou passando para quilômetros, 5, 6, 7, 8 quilômetros, pode ser que um ponto da bacia está chovendo e outro ponto, por ser tão distante, nem está chovendo. Né? Então, assim, essa distribuição espacial da bacia começa a fazer efeito. Tá? Por isso que esse método leva em consideração também justamente essa distribuição espacial. E como que a gente determina essa distribuição? Olha só, eu tenho esse ábaco, que tem essas curvas aqui, com essas durações de chuva, e aqui no eixo horizontal as áreas da bacia. E no eixo vertical tem o K, que é justamente o coeficiente aqui de distribuição espacial. Então, a área da minha bacia, vou pegar aqui ó, uma flechinha. Opa, vou pegar uma flechinha aqui. Aqui, ó, a área da minha bacia é o seguinte, é 8 km quadrados, né? Aqui eu tenho 10, vou pegar aqui na metade, 8, tá? A minha duração de chuva vai ser na casa lá de 1 hora e pouquinho, né? Então tem a curva preta aqui, ó, vai subir lá, né? Vai ficar mais ou menos por aqui, ó. Tá? E aí eu vou pegar e vou rebater essa minha flechinha aqui. Deixa eu fazer outra flechinha para cá agora. Então, daqui para cá, eu tenho o meu valor, que vai ser 98,5, né? Vou colocar aqui 98,5. Tá? Então, como é porcentagem, ele já faz a divisão por 100. Aí eu tenho o meu K. Então, olha só, para a minha equação do método de Paivu, eu tenho C, que não é o coeficiente de runoff, né? É uma composição aqui, ó, de variáveis, né? Então, fator de forma, coeficiente volumétrico e coeficiente da bacia, tá? Tenho C. O I é justamente a intensidade de chuva, que nós já havíamos calculado lá em cima, ok? Não tem muita mudança. O A também é a área de contribuição total, só que tem 1,9 aqui, porque ele tem esse fator redutor, né? Para não extrapolar a vazão. E o K é justamente esse fator que eu tenho aqui de distribuição espacial da chuva.
vezes 1,10, porque essa equação é montada para uma vazão, né, de cheia, sem contar a vazão de base. Então, vezes 1,10, já pegando a vazão de projeto. E aí nós temos aqui 82 metros cúbicos por segundo. Essa vazão é o que vai passar aqui, ó, nessa travessia, tá? É o que vai chegar nessa travessia.